Segunda mensagem dessa série, basta um pouco mais. Queridos, é interessante o quanto que nós entendemos essa expressão, basta um pouco mais, quando nós olhamos para o passado nosso. Quantas vezes nós perdemos algo ou perdemos uma oportunidade e hoje nós olhamos para trás e falamos, se eu tivesse tentado um pouquinho mais, se eu tivesse perseverado um pouquinho mais, se eu tivesse colocado um pouquinho mais de vontade, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, as coisas poderiam ter sido diferentes. Então, quando nós olhamos para trás, nós entendemos isso. Mas o grande problema nosso é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso olhando para frente. Aquilo que nós estamos ainda construindo. E aí nós deixamos de pôr mais vontade e aí vivemos da mesma maneira que estamos vivendo e a consequência é que nós colhemos os mesmos frutos. No domingo passado, só trazendo algumas coisas que nós já conversamos, nós vimos que há duas expressões na Bíblia em relação ao tempo, Cronos e Kairos. Cronos é o tempo sequencial, cronológico, o qual se pode medir. É o que nós chamamos de segundos, minutos, horas, semanas, meses, anos. Esse é o nosso tempo cronológico. Mas há um outro texto, outra expressão que diz Kairos, que é o momento oportuno, é diretamente ligado à oportunidade que é dada, aquilo que comumente nós chamamos de o tempo de Deus. Sabe como você enfrenta, você tem uma oportunidade na vida, por exemplo, o exemplo da semana passada, tem uma promoção no mercado, então é o tempo oportuno de comprar tal coisa. É exatamente a expressão que era usada para aqueles mercados naquele tempo, que era a oportunidade certa de investimento. Nós entendemos dessa maneira que é exatamente um tempo exato que Deus dá a algo, uma oportunidade para nós. É o que também, quando nós olhamos para trás, nós entendemos melhor. Foi Deus no tempo certo, Ele fez. Foi exatamente no tempo de Deus. Mas quando nós olhamos para frente, parece que nós não temos tanta consciência assim. E é por isso que nós temos que aprender a viver com prudência, é aprender, dentro do Cronos, aproveitar o Kairos. Vamos traduzir? É aproveitar da melhor maneira cada momento que vivemos, em todas as oportunidades dadas por Deus. Então, dentro do nosso tempo cronológico, nós temos as oportunidades que Deus nos dá. Então, diante desse tempo cronológico, Deus nos dá a oportunidade que possamos aproveitá-las da melhor maneira. É aprender a viver intensamente e intencionalmente cada momento da vida, compreendendo que são oportunidades dadas por Deus a nós. Não é viver de qualquer forma, não é deixar a vida me levar ou vida leva eu, não sou eu quem me navega é o mar, são expressões popularmente utilizadas para aqueles que vivem de qualquer forma. Não é viver desse jeito, mas é entender que no nosso tempo cronológico, Deus está nos dando oportunidades. Já que Ele nos dá oportunidades, nós temos que aprender a viver intensamente e intencionalmente cada momento. Aquilo que nós aprendemos, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Já que nós sabemos que enquanto nós estamos vivos, podemos fazer, que nós façamos com toda a nossa vontade. Domingo passado, nós aprendemos essa realidade. Basta um pouco mais para que façamos todas as coisas com excelência. E aí aprendemos, enquanto há vida, há o que fazermos. Se há o que fazermos, façamos com muita alegria. Se faz com alegria, põe teu coração no que faz. Exatamente firmado em Eclesiastes capítulo 9, nós vimos esses ensinamentos que ele nos traz como direcionamento para a vida. É interessante que o próprio escritor de Eclesiastes, ele vai dizer no capítulo 2, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer. É exatamente a realidade da nossa vida. Não há nada melhor para nós de poder comer, beber e fazer algo. Que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se?
Então o escritor de Eclesiastes vai nos dizer que o que tem de melhor na vida é poder comer, beber e fazer alguma coisa. Realizar, aproveitar aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos ganhando. Mas ele vai dar um detalhe importante, que nós podemos sim aproveitar da melhor maneira, com uma circunstância apenas, sendo em Deus. Vivendo a partir da realidade de Deus, vivendo uma plena intimidade e comunhão com Deus. Se eu viver uma plena intimidade, uma constante comunhão com Deus, significa que tudo aquilo que eu for fazer, que eu for comer, vou beber, ou seja, o meu dia a dia, eu vou aproveitar da melhor maneira. Então, separado de Deus, não há como fazermos o melhor. Muito mais do que comida, a bebida, ou mesmo a alegria em si, devemos sempre querer um pouco mais da presença de Deus. Queridos, muito mais do que apenas acordar pela manhã preocupado com o trabalho do dia, com o nosso sustento, com nossas roupas, com aquilo que nós construiremos ao longo da vida, muito mais importante do que isso, é desejar muito mais da presença de Deus. É querer estar mais na presença de Deus como suficiente para a nossa vida. Entender que o que nós precisamos para viver é exatamente a nossa relação com Deus. Então basta um pouco mais de anseio pela presença de Deus. É isso que nós conversaremos hoje, de anseio pela presença de Deus, Salmo 63, do verso 1 a 11. Esse salmo marcou muito o começo da minha caminhada cristã. O meu primeiro acampamento que eu participei, teve uma gincana, que alguém tinha que decorar um salmo. E o primeiro acampamento que eu fui, me escolheram para decorar esse salmo. E durante 3 dias de acampamento, eu passei praticamente os 3 dias todos, lendo, relendo, decorando. E isso mostrou o quanto que foi construindo novas realidades na minha vida. E provavelmente seja a primeira vez, talvez você marque quantas vezes eu prego um texto, talvez seja a primeira vez que eu pregue isso nos últimos 20 anos. Salmo 63, 1 a 11, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito, durante a vigília da noite. Porque Tu tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Queridos, lá em Mateus capítulo 6, nas palavras do Cristo, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nesse contexto, o que Jesus está dizendo é sobre aquele que controla a nossa vida. Quem é o controlador da nossa vida? Se é Deus ou se são as riquezas, as preocupações deste mundo. É interessante que quando ele fala nesse contexto do capítulo 6, sobre quem controla a nossa vida, ele fala também sobre as nossas necessidades. Ou seja, nós temos a ansiedade porque as necessidades controlam a nossa vida. Ele diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Ele fala exatamente sobre o que comer, o que beber e o que vestir, sobre as preocupações diárias da nossa vida. Então ele começa falando sobre o controle da vida, e ele vai terminar dizendo exatamente sobre aquilo que controla a nossa vida, as nossas necessidades. E nesse contexto ele vai dizer: porque onde está o teu coração, aí também estará, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que ele está dizendo é: aonde está o nosso tesouro? Aquilo que nós acreditamos ser a nossa necessidade. Então, aquilo que nós entendemos que é a nossa necessidade, ali estará o nosso coração. Em poucas palavras, aquilo será o Senhor sobre a nossa vida. É aquilo que vai conduzir todas as nossas decisões, é aquilo que vai conduzir todas as nossas escolhas. Aí nós compreendemos que ele está dizendo sobre o que controla a nossa vida e nos chama à realidade, para que nós possamos avaliar. A questão em si é o quanto somos conscientes da nossa real necessidade. É sobre o que devemos priorizar em nossa existência. O que Jesus está dizendo para nós é: qual que é a sua real necessidade? O que você realmente precisa para existir? Sabe aquela pergunta, o que você perder, se você perder hoje na sua vida, o que você poderia perder, que tiraria totalmente o sentido da sua existência? Nós poderíamos dizer, a saúde, a família, as finanças, ou qualquer outra realidade da vida. Mas isso tudo ele está dizendo que nós não podemos permitir que controle a nossa vida, porque quem deve ser o Senhor é o próprio Deus. E no capítulo 6 de Mateus, ele fala exatamente sobre aquilo que é o anseio do nosso coração. É aquilo que o tempo todo nós estamos preocupados. Duas coisas: satisfação de necessidades circunstanciais e passageiras. Isso é o que ocupa o nosso coração. Isso é um dos anseios que mais trazem preocupação sobre a nossa vida. É exatamente questões circunstanciais e passageiras. É no contexto do capítulo 6. O pão, a veste, o que beber. É exatamente aquilo que nós nos preocupamos. Mas também a satisfação da nossa necessidade eterna e constante. É exatamente não apenas aquilo que é circunstancial e passageiro, mas aquilo também que nós somos criados para a eternidade. Então, essa própria eternidade o tempo todo grita no nosso coração. Nós estamos, por exemplo, vivendo um final de semana de 2 famílias enlutadas. E como nós falamos na semana passada, é muito melhor ir à casa onde é luto do que a casa onde é banquete. É estranho pensar isso, mas por que melhor a casa onde é luto? Porque é onde nós avaliamos a nossa própria vida e percebemos como nós estamos construindo a nossa vida. Eis a razão pela qual nós achamos que nós somos eternos, porque nós somos criados para a eternidade. Então ninguém está preparado para a realidade da morte. Mas é interessante que nesses dois contextos, o nosso problema é que nas duas possibilidades, acreditamos que basta buscarmos o favor de Deus. Quando nós pensamos na comida, na bebida e na veste, nós entendemos, basta buscar a vontade de Deus, ou seja, basta buscar o favor de Deus. Eu vou orar o tempo todo para que Deus me sustente, que Deus seja o provedor, que Deus cuide da minha casa, que Deus cuide da minha família, que Deus esteja à frente dos meus negócios. Então nós acreditamos que basta buscar o favor de Deus. Quando nós pensamos na nossa eternidade, da mesma maneira, nós compreendemos que basta buscar o favor de Deus. Queridos, o grande problema é que Jesus, no momento onde ele estava com uma grande multidão, e ele faz a multiplicação dos pães, e ele alimenta toda aquela multidão, mas com o passar do tempo, aquela multidão retorna na presença dele. E Jesus levanta um questionamento à multidão. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A multidão retorna para Jesus apenas para buscar mais uma vez o favor dele. Não aquilo que ele tinha para oferecer quanto salvação, mas apenas uma satisfação circunstancial
e momentânea. E é interessante que quando a multidão vira as costas e vai embora, momentaneamente ele olha para aquela multidão, e vendo a multidão indo embora, ele olha para os discípulos e pergunta. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também me seguem apenas pelo favor que eu posso dar a vocês? Apenas aquilo que eu posso satisfazer as vontades de vocês? A resposta de Pedro é, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Não é uma busca pelo favor circunstancial, mas é uma resposta por aquilo que é eterno. O que acontece aqui, a escolha não é simplesmente sobre qual Senhor iremos servir, mas sobre qual iremos buscar. Não é apenas qual é o Senhor que eu estou servindo, mas qual é o Senhor que eu estou buscando. Porque eu posso sim servir ao próprio Deus, mas eu não estou buscando, estou apenas buscando o favor dEle. E se eu busco apenas o favor dEle, eu não estou buscando o próprio Deus. Eu estou buscando as riquezas deste mundo. Eu estou buscando as minhas próprias preocupações. Então quem é Senhor na minha vida não é o próprio Deus, mas é aquilo que tem o anseio do meu coração, aquilo que eu acredito que eu preciso para ser feliz. E aí nós voltamos. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Qual é o Senhor que nós estamos buscando? É sobre profundidade de sentimento, do anseio que temos de estar com o Senhor, de querer desfrutar dessa intimidade com Deus, ou apenas fazer dele o nosso sustentador. É isso que Jesus conversa ao longo do capítulo 6 de Mateus com os discípulos e com a multidão. Não é apenas um sentimento, não é apenas olhar e querer apenas o sustento de Deus, mas é ter um desejo maior de estar na presença de Deus. Jesus nos ensina sobre termos um pouco mais de anseio pela presença de Deus em nossa vida. O que ele trabalha ao longo do capítulo 6 de Mateus é o quanto nós queremos da presença de Deus e não apenas do favor de Deus. E aí você pergunta, o que tudo isso tem a ver com o Salmo 63? É o que normalmente se diz, lê o texto como pretexto, foge do contexto e aí prega o que quiser. Queridos, não. Quando nós interpretamos o Salmo 63, a partir do pano de fundo do Mateus capítulo 6, nós entendemos um pouco melhor a conexão que há entre eles. A realidade que o salmista está vivendo no deserto, diante de uma realidade de guerra, uma guerra contra o seu próprio filho Absalão, e ele sabe que ele está enfrentando todas as possibilidades, sofrimentos físicos. Ele tem sede, ele tem fome, ele tem a realidade da morte diante dele. Ele enfrenta as mais profundas crises emocionais, as mais profundas crises existenciais. É essa realidade que o salmista está vivendo. E quando nós pegamos como pano de fundo Mateus capítulo 6, nós temos alguns pontos, algumas perguntas. Ele está no deserto, ele vai querer água ou a presença do Senhor? Quando nós enfrentamos o deserto, o que nós queremos? Apenas satisfazer a necessidade momentânea, eu quero apenas a água, ou eu quero o Senhor na minha vida? Ele sabe do perigo da morte, o que ele vai querer? Apenas sobreviver ou a presença do Senhor? Senhor, me livra da morte, ou vai querer mais a presença do Senhor? Sustento, saciar a fome ou a presença do Senhor? Ele vai dizer que ele está faminto, mas o que é mais importante para ele? Saciar a fome momentânea ou a presença do Senhor? Cansaço, repousar tranquilo ou a presença do Senhor? Qual é a oração que o salmista vai fazer? Num contexto de guerra, derrotar os inimigos ou a presença do Senhor? Quando nós olhamos o contexto do capítulo 6 de Mateus e o Salmo 63, nós percebemos que o salmista escolhe o melhor. E ele conclui dizendo, o rei, porém, se alegra em Deus. Quando ele fala da sede, ele não fala da sede provocada pelo deserto, mas ele fala da sede de buscar a presença de Deus. A sua alma ansiosamente sedenta,
ela busca a vontade de Deus. Queridos, a partir desse contexto, nós podemos aprender 3 lições simples. Basta um pouco mais de anseio pela presença de Deus, firmando-se em sua vivência de intimidade com Deus. Na sua vivência de intimidade com Deus. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Queridos, eu ia colocar aí a palavra experiência no lugar de vivência. Mas há uma grande diferença entre vivência e experiência. Nós sabemos a construção do racionalismo, do existencialismo, e hoje é muito mais formado na experiência. Então, cada um define a sua maneira de viver a partir da sua própria experiência. Então, se você acha que é aquilo porque experimentou de tal forma, aquilo torna-se uma verdade para você. E por isso eu não usei a palavra experiência. Mas deixa eu dar um exemplo mais simples para você entender. Você vai numa loja comprar uma peça de roupa. E você tem uma experiência com o vendedor ou a vendedora. Ela vai chegar para você e oferecer as possibilidades de roupa e você vai escolher qual roupa você vai comprar. Você escolheu, você pega o seu produto, passa no caixa, pagou e foi embora. Você teve uma experiência com aquele vendedor que por um momento serviu você. Mas você não tem compromisso nenhum mais com ele. Você não tem mais a necessidade de caminhar com ele. Isso é uma experiência. Agora, uma vivência é diferente. É você ser casado com o vendedor ou com a vendedora. Isso aconteceu comigo, eu preferi casar com a vendedora. Mas você casou-se com ela ou com ele. Significa que não é mais um momento circunstancial, mas agora é a construção de uma vida. É o tempo todo conviver, o tempo todo coexistir, o tempo todo caminhar juntos. Então, por isso que aqui a palavra é vivência. Porque a realidade do salmista é no deserto e não no templo. E aqui ele vai mostrar o quanto que é importante a vivência para ele. Mas quando nós vivemos com Deus, firmados apenas em experiências, sabe as experiências que nós temos? Ah, o Senhor me deu tal coisa, o Senhor me surpreendeu com isso, o Senhor fez tal coisa. E eu apenas vivo na experiência com Ele, eu corro grandes riscos. Por exemplo, na parábola do semeador, a que caiu, lançando as sementes, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. São aqueles que tiveram uma experiência de ouvir a palavra, uma experiência de experimentar algo de Deus, mas não conviver com Ele, não viver com Ele. A consequência é que a semente não deu o seu fruto. Ou, quando nós encontramos lá em Apocalipse 2, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É a mesma realidade de uma igreja extremamente ativa, uma igreja que tinha experiências de trabalho, uma igreja que desempenhava o seu serviço, uma igreja que enfrentava aqueles que levantavam-se contra a verdade da palavra. Mas o grande problema dessa igreja é que ela apenas se relacionou com coisas relacionadas a Deus, concernentes a Deus, mas não com o próprio Deus. E a consequência disso foi que eles perderam o primeiro amor. Queridos, eu te contemplo no santuário. O salmista não está em Jerusalém. O salmista não está no templo. Ele não está na igreja. Ele está no contexto de deserto como foragido. Mas quando ele afirma, eu te contemplo no santuário, é um estender da sua adoração para a vida, ou da vida a sua adoração no templo. O que o salmista está dizendo é, a vivência que eu tive com Deus no templo, não se limitou ao templo. Experiência se limita, vivência não. Quando eu experimentei a vivência com Deus no templo, isso se espalhou na vida. É uma intimidade construída a partir de um lugar de encontro. Ele encontrou-se com Deus no templo e a partir disso construiu uma relação. Nas palavras de Joseph Benson diz o seguinte: os poderosos e gloriosos efeitos e evidências da tua presença graciosa, vê-los aqui neste deserto, como eu os vi no tabernáculo, vê-los em segredo, como eu os vi na assembleia solene, ou vê-los novamente no santuário, como eu os vi lá anteriormente. É a experiência que ele teve de vivência com Deus, que é estendida mesmo no deserto.
Nas palavras de João Calvino, é evidente, como já sugerido, que Deus sempre esteve em seus pensamentos, embora vagando pelo deserto sob tais circunstâncias de miséria. Ele não perde a sua vivência com Deus. As circunstâncias mudam, o sustento falta, a segurança se perde, a alegria se esvai, mas a nossa relação com Deus não pode sofrer danos. É a realidade que nós estamos construindo uma vivência com Deus. Independente da realidade que enfrentamos, nós não perderemos essa vivência. João Calvino conclui dizendo: mesmo quando estava situado em uma solidão selvagem e hedionda, onde os próprios horrores do lugar eram suficientes para distrair suas meditações, ele se exercitava contemplando o poder e a glória de Deus, como se estivesse no santuário. Então, mesmo no deserto, ele diz: no santuário eu contemplo a tua glória. Queridos, busquemos um pouco mais de intimidade com Deus, de vivência com Ele, independente do deserto ou dos palácios que estejamos vivendo. Muito mais do que qualquer coisa que Deus possa nos oferecer, que a presença dEle seja o nosso maior anseio. Mas uma segunda lição: basta um pouco mais de anseio pela presença de Deus, esforçando-se em cumprir a razão da nossa existência. É interessante o quanto que nós buscamos o tempo todo uma razão para existir. A grande pergunta do homem é: por que nós existimos? Para que nós existimos? E a nossa confissão de fé diz: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É desfrutar dessa relação com Deus, é desfrutar de uma vida com Deus. Nas palavras de Albert Barnes, um verdadeiro propósito de servir a Deus abrange toda esta vida e toda a eternidade. Aquele que ama a Deus e que tem algum senso adequado de sua misericórdia, não antecipa o momento em que deixará de elogiá-lo, de bendizê-lo. Aquele que ama profundamente a Deus, que compreende o sentido da sua existência, não passará despercebido um momento sequer na nossa história que nós deixaremos de louvar ao Senhor. Nós o tempo todo iremos escolher a adoração. E ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. É a realidade que muito mais preciosa do que a vida é poder experimentar da graça de Deus. E quando nós entendemos que o melhor é a graça de Deus, não importa a circunstância, eu entendo o propósito da minha existência, é louvar continuamente a esse Deus. Davi expressa sua consequente resolução de louvar a Deus. Quando experimentarmos a bondade dele, somos levados a abrir os lábios em ação de graças. Queridos, é uma decisão contínua em viver para bendizer a Deus. Independente das circunstâncias, Ele é o nosso anseio. E aí nós voltamos para o contexto de Lucas, na parábola do semeador, que diz: a que caiu sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A palavra lançada sobre as pedras, elas vão criar uma certa alegria, uma certa felicidade, mas o grande problema é que não vai ter mais uma vez raiz, profundidade, e a consequência disso, que na primeira provação a pessoa vai embora. Na primeira provação, ela perde o sentido da sua existência. Queridos, quantas vezes na nossa vida nós passamos por isso? Esquecemos qual é o sentido da nossa existência, qual é a razão da nossa criação, e diante de qualquer circunstâncias contrárias da vida, eu escolho me afastar de Deus. Eu escolho questionar a presença desse Deus, e eu deixo de louvá-lo. Eu deixo de cumprir o chamado da minha vida. Busquemos um pouco mais viver em louvor ao nosso Deus, independente do deserto ou dos palácios que estejamos vivendo. Procuremos viver um pouco mais esta vida de louvor, porque esta é a razão da nossa existência. E por fim,
Basta um pouco mais de anseio pela presença de Deus, perseverando na força que Deus supre. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Queridos, é interessante o quanto que nós nos esforçamos dia a dia para que possamos nos sentir seguros. O que nós mais fazemos é tentar achar coisas que nos dê estabilidade, que nos dê segurança. Nós acreditávamos que a pandemia iria tirar isso de nós, de achar que nós vivíamos seguros a partir daquilo que nós temos. Porque nós vimos na pandemia mesmo pessoas milionárias, bilionárias, não tinham sequer um leito para poder ser cuidado. Mas o grande problema é que nós continuamos, apesar de tudo isso, acreditando que nós podemos construir bases seguras na nossa vida. E nós acreditamos que essas bases seguras, independente do que acontecer, elas estarão estáveis. O apego, a confiança naquilo que o ladrão rouba e a traça corrói, que não dá segura estabilidade, nos faz viver os altos e baixos da vida. Toda vez que eu deposito a minha confiança naquilo que não é estável, aquilo que é passageiro, circunstancial, eu vivo um alto e baixo da vida. Queridos, isso basta olhar a nossa fé, a nossa relação com Deus. Quantas vezes nós vivemos esses altos e baixos, simplesmente porque não nos apegamos a Deus, mas apegamos a coisas. É a inconstância como uma única constante na nossa vida. E ele diz, a minha alma apega-se a ti. Davi não menospreza o sustento, o descanso, a luta pela vida, a sua segurança pessoal e nem a água que sacia a sua sede, mas acima de tudo isso está seu apego a Deus. Nós não podemos achar que Davi está deitado no deserto dizendo, eu não preciso de água, apenas de Deus. Eu não preciso de alimento, apenas de Deus. Eu não preciso de livramento, apenas de Deus. Não. Quando ele fala dessa busca intensa por Deus, ele sabe exatamente que é um Deus que supre as suas forças. A linguagem representa os sentimentos de verdadeira piedade ao aderir firme e constantemente a Deus, seja o que for que tende a nos separar dele. E ele diz, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A consciência da guerra não altera a estratégia de Davi. Ele persevera em confiar e abrigar-se em Deus. Mesmo vivendo esse contexto de guerra, ele sabe que o Senhor é o seu auxílio. Ele apega-se apenas em Deus. Queridos, é interessante que ele diz, tu me tens sido auxílio. Aqui ele não está falando apenas do deserto. Ele fala numa linguagem contínua, uma linguagem de experiência de vida, de uma vivência na presença de Deus. Ele traz aqui, por exemplo, o contexto onde ele enfrenta o gigante Golias, aonde ele enfrenta o próprio Saul, aonde ele enfrenta os animais que atacaram as ovelhas do seu pai. Ele sabe todas as experiências que ele teve ao longo da vida. E em cada momento ele experimentou o auxílio de Deus, o cuidado de Deus. E ele pode afirmar, a tua destra me ampara. É saber que independente do momento que ele está vivendo, as experiências que ele teve com Deus no seu passado, de poder vivenciar os grandes milagres, dava a ele esta convicção, Deus é quem me ampara, a destra do Senhor cuida de mim. Queridos, todos nós temos experiências na vida, todos nós passamos por momentos difíceis, e o Senhor esteve do nosso lado, o Senhor esteve cuidando de cada um de nós. Mas quando nós enfrentamos os novos desertos, parece que a nossa memória se perde, parece que nós esquecemos de tudo aquilo que o Senhor providenciou a cada um de nós. Mas o que o salmista está dizendo é, por causa disso eu me apego a Deus, porque a mão dele me sustenta. É a lembrança das misericórdias passadas, e inclina o verdadeiro crente ainda a recorrer, em todos os seus perigos e dificuldades, o seu forte ajudante, e a colocar a si mesmo e todos os seus assuntos sob as asas de uma providência ofuscante. O verdadeiro crente, que experimentou ao longo da vida o cuidado de Deus, ele tem uma plena certeza, Deus me livrou do gigante, Deus me livrou de Saul, Deus me livrou dos meus inimigos,
Deus me livrará desse deserto. É a certeza que Deus supre todas as suas forças. O salmista não fundamenta sua perseverança em sua própria força, mas crê que Deus supre em suas fraquezas. Pedro vai dizer: se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Queridos, é interessante o quanto que nós nos tornamos religiosos e começamos a andar com Deus firmado apenas nas nossas próprias forças. Nós achamos capazes de enfrentar os desertos sozinhos. Nós nos achamos capazes de enfrentar os nossos medos sozinhos. Nós achamos que as nossas dúvidas serão tiradas a partir de nós mesmos. E nós esquecemos de confiar e buscar aquilo que Deus nos dá como força que vai suprir a cada um de nós. Muitos desfalecemos na fé por deixar de apegar-se a Deus, deixar de fitar apenas os seus olhos nele. Nas palavras do escritor aos Hebreus, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se nós queremos desfrutar mais desse anseio pela presença de Deus, eu não tenho que olhar as circunstâncias, eu não tenho que depositar a confiança em mim mesmo, mas eu tenho que continuar olhando para o autor e consumador da fé. Busquemos um pouco mais perseverar na força que Deus supre, independente do deserto ou dos palácios que estejamos vivendo. Quando nos faltar a força, o apóstolo Paulo clama ao Senhor e ele diz: a minha graça te basta. E ele chega à seguinte conclusão: quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É exatamente nesse momento que nós entendemos que eu vou conseguir perseverar nessa busca pela presença de Deus, não porque eu sou forte, mas porque o Senhor supre a minha fraqueza e é Ele que me dá forças para prosseguir. Basta um pouco mais de anseio pela presença de Deus? Primeiro, firmando-se em sua vivência de intimidade. Queridos, se você ainda não experimentou essa vivência com Deus, e está apenas firmado na experiência com Ele, volte-se para o seu quarto, feche a porta, fale com Deus em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Comece a construir uma experiência não apenas firmado naquilo que Deus lhe oferece, mas de vivência, de viver aquilo que é a intimidade com Deus. Esforçando-se em cumprir a razão da nossa existência, nós não fomos criados para ter sucesso na vida. Nós não fomos criados para comer do bom e do melhor. Nós somos criados para glorificar a Deus, para desfrutar de uma vida com Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a nossa existência é apenas por uma razão: glorificar a Deus. Perseverando na força que Deus supre. E nas palavras do salmista, eu encerro essa mensagem. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. No contexto de deserto, no contexto de guerra, no contexto de sofrimento profundo, ele percebe que apenas Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Queridos, não importa se seja nos palácios ou nos desertos, Davi expressa o seu sentimento de querer apenas Deus na sua vida. É o que nós temos que querer um pouco mais, da presença de Deus. Não apenas do favor, mas um pouco mais de estar quietos, falando, sentindo aquilo que Deus tem, ou seja, experimentando uma vivência na intimidade e numa busca por Deus. Vamos orar, pedindo para que Deus, pelo Espírito Santo, coloque esse desejo, esse anseio no coração de cada um de nós. Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, pela salvação em Cristo. E como promessa, Pai, o Senhor nos deixa claro que nós fomos reconciliados com o Senhor em Cristo Jesus. O véu que separava já não separa mais. Nós em Cristo temos livre acesso à Tua presença. Mas muitas vezes, ó Deus, usamos disso
apenas para receber o favor do Senhor, apenas para pedir algo que nós queremos. E assim lidamos com o Senhor como nós lidamos apenas como um vendedor ou com alguém que vai suprir alguma necessidade circunstancial da vida. E não ficamos na Tua presença. Pai, muda isso no nosso coração. Muda isso, ó Pai, na nossa vida, ó Pai. Para que queiramos muito mais do que as bênçãos, muito mais do que comer, beber e vestir, ó Pai. Que possamos desejar a Tua presença, ansiosamente, a Tua presença, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que beber, comer e fazer, ó Pai, só vai dar sentido à vida, se fizermos isso na Tua presença. Porque sem a presença do Senhor, ó Pai, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Coloca isso no coração de cada um de nós, para que em todos os dias a nossa busca seja pela presença do Senhor, conscientes que as demais coisas nos serão acrescentadas, mas o Senhor é Senhor da nossa vida, e não as riquezas, não as preocupações deste mundo, apenas o Senhor. E assim, ó Pai, o nosso coração descansará na Tua presença, e iremos construir essa vivência com o Senhor, e assim, ó Pai, não limitada à experiência do templo, mas uma vivência com o Senhor, será estendida nos palácios, estendida nos desertos, porque nós entenderemos que o Senhor será nosso constante auxílio, constante abrigo, e a nossa alma apegar-se-á apenas ao Senhor, ó Pai. Nos ensine, Deus, buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, todas as nossas forças, e assim viver segundo a Tua vontade. Nos abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que a presença de Deus seja o maior anseio da nossa vida. Nós iremos cantar o hino encerrando